De volta ao programa O Mundo da Criança, e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua amizade aqui no programa O Mundo da Criança. Hoje a gente está falando aqui, ó, esse primeiro bloco foi aqui, a gente foi para o intervalo para não chorar aqui, porque a gente começa a ver o modelo de mãe, tem cada mãe, né, cara, que deixa a gente mais apaixonado ainda pelas mães. A gente já é apaixonado pelas nossas mães, mas a gente vê como mãe é uma coisa assim que não tem explicação, né, cara, é mesmo a essência do amor. Tem umas ou outras aí que, infelizmente, não consegue levar esse dom como deveria, né? E, lamentavelmente, infelizmente, por isso. Mas, graças a Deus, essa é, assim, a imensa minoria, né? Porque a grande maioria é mãe, né? E ser mãe é demais. Né? Mas é coisa para mulher mesmo, não é para gente, não. Se fosse homem, seria... O mundo teria acabado em Adão e Eva por ali mesmo, sabe? Creio que sim. Dar... Eu creio que sim. Mas, na verdade, Marcos, uma das coisas que é a força propulsora deste mundo é o amor. O amor. Mesmo, né? E aí a gente tem que lembrar das mães, como nós estamos fazendo no programa Mundo da Criança de hoje, porque nós que convivemos com o amor, com as mães, com as famílias, né? Nesse relacionamento mãe e filho, que é uma coisa assim muito complexa em função da individualidade que Deus reserva a cada família, quer dizer, cada filho é um filho e não tem como ter esse aspecto de comparação, mas o que eu observo, Marcos, é que esse amor, que é assim, de conceitos vários ou de traduções várias, mas o amor de mãe para filho, ele é absoluto. Cara, eu estou aqui lembrando uma situação, acho que é válido até, só para... eu me lembro, me veio a recordação várias histórias assim com a minha mãe, mas uma que me chama muita atenção, e depois que eu me casei, que eu me tornei pai também, eu começo a imaginar assim, como que pode, né? A minha mãe, o quarto dela era bem distante do nosso, né? Não era pertinho assim, mas eu acordava à noite, já estava tudo escuro, eu com medo do escuro, eu chamava por ela, para que ela fosse até mim. Era mãe! As luzes começavam a se acender e eis que eu ouvi os passos dela vindo. Isso é muito forte para mim. E assim, eu sabia que eu poderia falar mãe e as luzes se acenderiam e ela viria. E era distante. Poxa, essa mulher não dorme, né? Como é que... É demais, é algo assim que excede o nosso entendimento, não tem jeito. Porque essa relação de mãe para filho, ela não é apenas orgânica, sabe? Eu gerei, então ele é meu, né? Não é apenas genético, sabe? Ele tem um clima que não dá para medir e não dá para avaliar, né? Tem um clima talvez espiritual, sensorial, que realmente não dá para definir, mas há sempre um sensor do bem, do amor ligado entre a mãe e a criança. E esse amor... Não só a criança, né? É ao filho, né? Ao filho, claro, é ao filho. Isso para quem é pediatra, Marcos, eu já ouvi N vezes, não pode ser comigo essa injeção, não pode ser... Eu queria tanto estar deitado no lugar dele para a cirurgia ser comigo, não ser a dele, que essa dor não fosse dele. E às vezes assim, coisa simples, mas... Quando as doenças são difíceis, quando as doenças são de tratamento mais complexo, essas mães têm uma disposição uma disposição de amor para estar junto com o filho, que é uma coisa maravilhosa. E eu digo assim que essa flecha de amor no sentido mãe e filho, ela é absoluta. As exceções, como se diz, são muito poucas e tem outras causas, mas o amor mãe e filho é de uma seta maravilhosa. O contrário não é assim tão verdade, né? É verdade. O contrário não é assim tão verdade, mas de mãe para filho é. E esse sensor que acorda à noite, esse sensor que desconfia, olha, eu fui buscar meu filho na escola porque eu achei que a coisa não estava boa. E chega lá, o filho realmente tem alguma coisinha, tem uma febrinha.
Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Como é que você explica isso? Então, né? Tem um vínculo assim que é maior do que as coisas mensuráveis entre mãe e filho. Que maravilha que isso é assim, né? Que maravilha que isso é assim, realmente assim tão extraordinária, este vínculo de amor e filho. E como pediatra, é claro que é um privilégio muito grande viver essas circunstâncias. Aí você sabe que a gente julga que o pediatra é um cara privilegiado, né? Porque vê isso, essa relação de amor no nascimento, vê no crescimento, vê no desenvolvimento e vê aí nas circunstâncias para frente quando se tem essa notícia. Então nós queremos realmente mostrar a nossa admiração por essas senhoras que se dispõem como mães. Quando tudo vai bem, quando já se cansam e já estão lá numa situação mais difícil, ou aquelas mães que são revestidas por um espírito incansável, né? Eu diria assim que essas mães são aquelas que se enquadram muito dentro de um versículo bíblico, as mães das crianças com paralisia cerebral, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu acho que essas mães que têm filhos com paralisia cerebral, elas têm este versículo vivendo dentro dela pela própria graça de Deus, que os que esperam em Deus renovam as suas forças. E é impressionante, eu nunca ouvi uma dessas falar, estou cansada. Talvez muitas delas nem conhecem esse versículo, mas vivem esse versículo. Vivem esse versículo, Mas então aí a gente quer cumprimentar a sua mamãe, Marcos, a Andréia, para ter um amigo assim tão presente, mais chegado que um irmão, e um beijo para cada um. É claro, para Marcela, com quem a gente convive como mãe, um beijo a Dona Emila, sua mãe, e são pessoas que estão muito juntinhos da gente. Vou mandar para a mãe mais nova da minha família, que é a Maíra, né? Maíra, né? Desculpa, mãe Maíra. do Samuel, cara. Samuca Samuca que logo vai ser o garoto propaganda desse programa, né? Sem dúvida. Ele e a Laurinha. Se o Jean permitir, claro. Claro, né? Mas como a inspiração desse programa, a razão desse programa é o Cauê. O Cauê, é verdade. Oxalá o Samuca seja a inspiração desse programa. Mas, Marcos, ainda nós vamos mudar um pouquinho o telespectador de entender que a gente se emociona diante de alguns assuntos, e esse assunto mãe, para o pediatra, ele é realmente assim, ele é duradouro, por isso nós estamos ocupando quase o programa para falar para as mães parabéns. Não, e o detalhe que a gente vai falar de uma coisa que as mães têm falado muito, né? O doutor, meu filho, ele está com gripe. Hoje está uma preocupação, ainda a gente viveu uma semana, Marcos, todo mundo está com medo, sabe? E a pergunta assim, mas realmente é para ter medo, não é para ter medo? Mas enfim, todo mundo está com medo, porque, sabe, quando fala, morreu 119 no estado de São Paulo, todo mundo fica preocupado. E olha, o jornal de hoje, aliás, os jornais, né, morreu em Marília já 3, né? 3 pessoas. Então, nós estamos vivendo, assim, algumas situações de muitas perguntas sobre o influenza, o H1N1, que a vacina aí vai até o dia 20 ainda, né, mano? Mas começou, parou... Tendo a vacina, vai até o dia 20. Quem sabe? Pelo menos a data é até dia 20. A gente tem falado muito isso, que assim, né? É um efeito cascata. A União passou fracionado para o Estado. O Estado, por sua vez, refracionou. Você imagina como é que chega na unidade de saúde na cidade, no município. Então, realmente, infelizmente, acaba explodindo aqui, né? Aí é o secretário de saúde que tem que ouvir, é o prefeito e tal. Mas a gente sabe que isso vem lá do alto. E há uma outra expectativa aí, né, de que até o dia 20 todas as 53 mil pessoas recebam essa dose, né? E a gente fica na torcida para que isso realmente aconteça. Me parece que foram já aplicados em torno de 37 mil vacinas. Eles vão ter que chegar num ponto, assim, sabe, porque como a judicialização da saúde, quer dizer, parece que em Tupã, isso alguns clientes comentando, eu não sei detalhes. Vacinou todo mundo. Por um mandato judicial. Há uma ação do Ministério Público Federal em Marília solicitando o mesmo. Então,
Se isso acontece, é Marília, daqui a pouco é Assis, é Bauru, é Sorocaba, vai ter que vacinar. E assim, eu sou da opinião, e tenho falado isso a semana inteira no rádio, que isso é o mínimo que nós, enquanto brasileiros, com tantos impostos que pagamos, com as mazelas que vivemos diante dos nossos expostos aí a essas mazelas dos nossos políticos, é o mínimo que a gente pode ter é receber uma dose da vacina influenza, sabe? O que não dá para você argumentar, né, ou ouvir o argumento de que não há recurso para comprar vacina para todo mundo. É interessante, Marcos, porque se você vai, esse é um aspecto legal. Se você vai para a Constituição, o que é que está escrito? Você discriminou e acabou, né? A saúde é um direito de todos. De todos. Saúde é um direito de todos. E aí como é que eu pego e vacino e determino quem é grupo de risco? Se nós tivemos uma morte de um de 12 e um de 32 que não estavam dentro desses grupos assistidos. Exatamente. Quer dizer, morre também. E ainda não tem vacina para o grupo que eles determinaram, não foi a gente. Não, eu não. Então, sabe. O próprio grupo que eles determinaram. Não conseguiu ainda ser vacinado. Não conseguiu ser vacinado. Então, é uma tristeza a gente falar e a gente observa muito o comportamento dos nossos políticos. Aí não tem como escapar dos três poderes, sabe? Os poderes executivo, legislativo e até o judiciário, que faz com que as coisas aconteçam em favor do Estado. Na verdade, isso teria que ser uma coisa legal em função de quem é de risco, né? Não tem, eu acho que esse juiz de Tupã está muito certo, ó. Vai ter que ser assim aqui, todo mundo, está morrendo gente que não está nesse programa, nesse projeto. E aqui de Marília devia ser a mesma coisa. Acontece que a resposta, assim, surpreendente para mim, vou dizer, porque eu ouvi isso. Não, mas o Estado não tem dinheiro para nada. Mas não tem dinheiro para nada, isso significa que eu tenho que pagar com a minha vida por isso, e eu sou responsável por isso? Não sou, sabe? Essa assim, eu não posso pedir alguma coisa a mais para o meu doente, porque o Estado não tem, mas você pagou seu imposto direitinho? Opa. Sim. É lá em cima a coisa, não, e a gente está diante de tanta corrupção, de mensalão, maldade, seguido né, de mano? petrolão. Isso é maldade. Não dá para você... que se faz. E aí nós encontramos um argumento do Poder Judiciário, que mas o Estado não tem, a saúde não tem dinheiro para nada. Olha, realmente é muito duro de ouvir isso, porque o Estado não tem saúde para nada, ninguém mais faz nada, não tem argumento, as pessoas ficam sem diagnóstico, as pessoas ficam sem tratamento, sem vacina, sem hospitais, sem UTIs, sem nenhuma chance. Por quê? Porque são de saúde pública e o dinheiro da saúde pública esgotou. Por culpa de quem, meus senhores? Por culpa do povo que está aqui pagando o seu imposto? Não é. Essa judicialização da saúde realmente precisa ter uma abrangência melhor, ser entendida melhor, para que realmente haja o benefício de quem precisa. Cabe à justiça simplesmente fazer valer a Constituição. Continuamos beneficiando quem tem, porque quem tem foi lá e pagou 100, 140, 120 reais de uma vacina. Se ele teve 4 filhos, ele pagou 600 reais, além do imposto, etc, que ele pagou naquele mês. Para não ter nada de retorno. É só um detalhe. Agora, o coitado que não pode incide pagar... imposto também na vacina, viu? Então, e o coitado que não pode pagar os 100 reais, ele vai correr o risco, não, vai morrer de quê? De H1N1. E aí não tem direitos sequer. Isso é preconceito, que a própria judicialização estabelece. É isso mesmo. E aí, realmente, a gente fica triste com isso. Mas ainda tem um bloquinho para a gente falar de algumas coisas importantes sobre esse H1. Meio de transmissão. Tantas dúvidas, né? Isso. Tá? Daqui a pouquinho, então, a gente volta para falar mais aqui. E a gente vai passar algumas dicas aí da transmissão, como é que ela ocorre, se é por secreção, pelas mãos. Como é que eu pego gripe? Por que todo mundo fica tão preocupado agora quando uma criança espirra? Né? Ou vai na escolinha, não vai, está muito frio, manda ou não manda? Você vai saber daqui a pouquinho todos os detalhes. Não sai daí não, e a gente volta na sequência com o nosso Mundo da Criança, edição especial do Dia das Mães e, claro, falando de gripe H1N1. É rapidinho e a gente volta na sequência. Não sai daí não, que a gente já vem para o último bloco do programa de hoje. Até já.